boa noite a todos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. É um prazer estar com todos vocês aqui, até porque hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante para toda a sociedade e para nós, profissionais da área da saúde, nós farmacêuticos. Vamos tratar do 5 de maio, né, o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. E para esse bate-papo, para essa conversa, nós temos 3 convidados, né, dos quais me orgulho muito de estar mediando e para estar falando com todos os nossos colegas farmacêuticos e com a população em geral, né? Estamos recebendo aqui hoje nosso conselheiro regional, né, Dr. Arnaldo Zubioli, autor de vários livros, meu professor da UEM, com quem tive o prazer, né, de cursar o curso de farmácia na Universidade Estadual de Maringá. Muito bem-vindo, doutor Arnaldo. Gostaria de cumprimentar também o Cauê César Justo. Cauê, que veio do Mato Grosso do Sul, se encontra aqui no Paraná agora, né, e participou conosco do nosso meeting, falando sobre o farmacêutico muito mais, né, que o farmacêutico é aquele profissional que não só entrega a caixinha, mas que está em todas as áreas de atuação, né, trabalhando em prol da saúde da população, nas mais diversas áreas, e temos possibilidade de registro em carteira em mais de 135 especialidades. Então, Cauê, seja muito bem-vindo, né? É um prazer tê-lo aqui conosco também. E nos acompanhando, né, esse grupo seleto, estamos também com o Jackson Raptievich, né, que é nosso gerente geral do Centro de Informações de Medicamentos, que coordena um trabalho primoroso com as nossas colegas Rafaela e Karen, que ajudam, né, e auxiliam os nossos profissionais, outros profissionais da área da saúde e também a população em geral, acadêmicos, enfim, todo um público que busca informações corretas, informações fidedignas a respeito dos medicamentos. E nesse momento particular que vivemos, essa pandemia, né, que traz muitos resultados ruins do ponto de vista de uma pandemia, mas traz também esperança, traz também momentos de realização, de ver os avanços tecnológicos, de ver cientistas e farmacêuticos tendo a possibilidade de mostrar a que vieram. Então, já vamos dar início ao nosso evento, porque nós queremos ouvir os nossos convidados, né? A primeira pergunta, vou fazer já ao nosso querido Arnaldo Zubioli. Doutor Arnaldo, qual o panorama atual do uso de medicamentos contra a Covid-19? Lembrando que nós estamos vivendo a era dos 3C, né? Covid-19, o caos na saúde, né? E essa crise sanitária. Então, são aspectos importantes que seria muito bom a gente analisar. Então, gostaria de ouvir o doutor Arnaldo sobre esse cenário, sobre esse panorama que vivemos relacionado aos medicamentos com relação à Covid-19. Bom, estão me ouvindo? Então, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos os farmacêuticos do estado do Paraná que luta constantemente pelo uso racional de medicamentos e, por extensão, a todos os profissionais de saúde. E quero agradecer a gentileza do convite que a presidente, doutora Miriam Ramos Fiorentino, me fez para participar desse evento com os farmacêuticos para discutir alguns aspectos referentes ao que ela já fez na sua fala, as observações iniciais. E quero também, nesse instante, fazer uma pequenina consideração antes de entrar dentro do aspecto da pergunta que me foi formulada. Mas, sem antes, quero dizer também do prazer e da honra que me dá a presença do Jackson, que
sempre é uma fonte inesgotável de conhecimento para mim. Várias coisas aprendi com ele e continuo aprendendo. E ao Cauê, que não temos tanto tido um convívio, mas certamente é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente e certamente será muito proveitoso. Quanto à questão que eu falei inicial, que eu queria fazer uma pequena observação, é o que é o uso racional de medicamentos? Os medicamentos, eles existem para resolver um problema de saúde pública. E eles têm que ter efetividade, segurança e qualidade. E nesse aspecto, a Organização Mundial de Saúde, quando fez a Conferência Internacional em Nairobi, no Quênia, ela estabeleceu o que era exatamente os 6 princípios que devem nortear o que se chama o uso racional de medicamentos, que é, na verdade, a indicação correta, que é, na verdade, a efetividade do medicamento, que é o paciente concordar com a terapêutica, que é a ausência ou possibilidade de poucas contraindicações e eventos adversos, a dispensação correta e farmacêutica e o segmento do paciente através de protocolos clínicos de avaliar os resultados. Curiosamente, todos esses dados que a OMS pôs na conferência de Nairobi, que foi o começo da discussão de uso racional de medicamentos, estão na Lei 13.021 de 2014, da qual a doutora Miriam e o doutor Jacques todos participaram ativamente na aprovação daquela lei. Os enfermeiros, também, desde 1960, os enfermeiros, eles sempre falam que, em termos de administração de medicamentos, eles têm os enfermeiros americanos, que se mencionar isso. Eles falam sempre no five rights. É interessante isso, porque ele quer dizer o quê? O medicamento certo, a dose certa, o paciente certo, a via certa, a hora certa. E isso, eu diria, que seria de igual proveito para nós farmacêuticos. Tá? Feitas essas considerações, meus parceiros de discussão, eu vou entrar, então, aos medicamentos e à Covid. Bom, ainda hoje, observando a CPI sobre a Covid, tratamentos e outros aspectos, eu estava vendo as discussões que se fazia em relação aos medicamentos que estão hoje no mercado. E começa sempre pela cloroquina. Não que a cloroquina seja nova, por favor. A cloroquina está no mercado para uso clínico contra a malária desde 1947, então não é novo. Também está registrado na Anvisa. Tá? E ela tem, além de tudo, essa condição de que a cloroquina que nós falamos muitas vezes não é mais usada. Se usa muito mais a hidroxicloroquina, pela razão de que, na prevenção e tratamento da malária, as pessoas que já são sensíveis à cloroquina, eles passam a usar hidroxicloroquina. Então, não é novo. Então, começa-se desse aspecto. Está registrado na Anvisa? Está. Faz parte, inclusive, da lista de medicamentos essenciais da OMS. No entanto, e aí começa a discussão, né? Não há um trabalho científico que ateste que a cloroquina ou a hidroxicloroquina tem alguma atividade, seja preventiva ou seja no decorrer do tratamento. Não tem. Então, esse primeiro produto de mercado, esqueci de dizer, a hidroxicloroquina foi lançada um pouco depois da cloroquina, foi em 1946. Então, essa pequena nuance de mercado, na verdade, não tem nada que qualquer revista, qualquer publicação que possa dizer assim, olha, a hidroxicloroquina, a cloroquina tem efeito. Não tem. Por que eles estão usando, então, a cloroquina? Porque ela, além do tratamento da malária, ela é usada em doenças autoimunes. Então, tem 2 doenças autoimunes, particularmente, que se usa bastante a hidroxicloroquina, que é a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Então, se usa nesses 2, tem uma atividade em doença autoimune, tá? E, portanto, se acabou trazendo ao mercado como se fosse um paliativo para o caso da Covid-19. Há outro medicamento, e esse é mais recente, veio depois da cloroquina, é a ivermectina. A ivermectina, ela começou... Aliás, esqueci de dizer um outro detalhe. Se não bastasse ter uso da hidroxicloroquina, há algumas associações que também com antimicrobiano, a azitromicina. Ou seja, ele diz o seguinte, que é para prevenção de infecções graves, bacterianas, do sistema respiratório. Então, ajuntaram essa associação.
dizem que tem efeito cinético. Só que ninguém provou, ninguém mostrou onde é que está esse efeito cinético. Bom, depois disso entrou a ivermectina no mercado. Vamos lá. É um antiparasitário, antihelmíntico. Bom, que atua, né, contra o SARS, e atua por quê? Porque ele é um produto que, em vitro, ele inibe a replicação do coronavírus. Ele só in vitro. Aí acha que no humano vai fazer o mesmo efeito. Ora, in vitro e in vivo, o Cauê é farmacologista, você sabe que a diferença é abissal. Quem dera fosse tão fácil assim, né? Mas não é. E era um medicamento que foi usado desde 1973 na África, em relação ao combate de verminoses. Na época foi um tratamento revolucionário. Em 1982 até 1987, por aí começaram a usar em humanos, começou na França. Aí começaram a fazer algumas experiências clínicas e daí se ampliou bastante a utilização da ivermectina para o ser humano. Mas, na verdade, o que leva a utilização dele é a inibição da replicação viral. Bom, daí entra o outro antiparasitário. Qual é o outro parasitário? Nitazoxamida. Eu não sei pronunciar isso direito, mas vamos lá. É um antiparasitário. Por que ele entra também como mais uma das alternativas que o pessoal, sem confirmação científica nenhuma, começa a usar? Porque em vitro, ele faz o quê? Ele bloqueia a multiplicação do vírus. Aí eles acham que multiplicando em vitro vai multiplicar em vivo. Não vai. Bom, aí vamos mais adiante. Aí bom, vamos fazer uma associação. Nada deu certo. Veio o lopinavir e ritonavir. Juntaram os dois. O que é esses dois produtos? Esses dois produtos são inibidores de protease na terapêutica antiviral. Já foi usado antes no HIV, por exemplo, e teve também algumas associações, ele também tem algumas associações com corticoides. Também são tratamentos experimentais. Como vocês podem observar, até agora, tudo que eu vou expondo, as pessoas hoje são cobaias. O tempo que eu comecei a fazer farmacologia, fazendo uma homenagem ao Cauê, nós fazíamos esses testes em animais, hoje se faz em gente, né? Então, vamos fazer os testes em humanos para ver se dá algum efeito. Bom, mas terminou aí? Não. Aí vamos para o interferon alfa B, tá? Que também é uma terapêutica antiviral bem antiga, antiproliferativa. E por que está sendo usada para a Covid? Porque tem atividade imunomoduladora. Pronto. É por causa disso. Bom, mas terminou por aí? Não, ainda vamos mais adiante. Aí, vocês vejam que é um avanço, né? Vão entrando direto, testando medicamentos, cada vez medicamentos que tenham essa atividade de bloqueio da multiplicação viral. Vamos lá. Passado isso, aí vamos às cininas, que é os anticorpos monoclonais. O primeiro deles também, que é um nome que eu não gosto também de pronunciar, né? Que é tocilizumab. Acho que eu pronunciei corretamente. Então, é um outro medicamento, que é um anticorpo monoclonal também, que começaram a usar. Por que eles começaram a usar? Era utilizado em doenças reumáticas, como é uma atividade, uma doença autoimune, começaram a usar também para as enfermidades que nós estamos discutindo aqui, da Covid. Bom, mas terminou aí? Não terminou aí, continua. Aí que entra o remdesivir. O remdesivir não é tão novo assim, não. Qual é o princípio da ação do remdesivir? Qual é o princípio? Ele é um inibidor também de protease na terapêutica antiviral. Né? Então, por isso é que ele volta à discussão. Ele é um análogo de nucleosídeos e tem ação contra diversos tipos de vírus, vários tipos de vírus. Então, pode pôr o vírus, por exemplo, filovírus, pneumovírus. Não vou ficar citando aqui alguns, até porque não sou microbiologista, né? Mas o que ele faz de importante? Ele faz a inibição da transcriptase do RNA. Ou seja, é um vírus que, novamente, a ação dele está relacionada a impedir a multiplicação viral. Mas funcionou pelo menos em todos os testes in vitro. No ser humano, os trabalhos do JAMA, o Jornal American Medical Association, que eu li, eles indicam uma pequena atividade.
e foi feito com poucas pessoas até agora. Bom, outro grupo que usaram também, e aí nós estamos começando a entrar nos pacientes que são internados. Por exemplo, Remdesivir é só permitido o uso em pacientes hospitalizados. Aí entramos na heparina e outros anticoagulantes, que são formas graves da doença, também só em pacientes internados, porque esse é um problema que ocorre também em relação a umas formas graves da doença, que vocês devem ter ouvido falar, que é a trombose. Então, a heparina entra para esse tipo de tratamento. Já se usou depois também, como eu mencionei anteriormente, dexametasona, corticoides e outros corticoides em geral. Em quê? Em pacientes internados que necessitam de oxigênio suplementar e ventilação mecânica. E o corticoide, o dexametasona, tem uma atividade interessante. Ele é anti-inflamatório e ele é imunossupressor também. Ele tem as duas tipos de atividade que são necessárias em relação ao paciente que está acometido do Covid. Bom, terminou aí? Não. Teve experiências também com plasma, né? Então, usa-se o plasma de um paciente convalescente em recuperação do SARS, e aí diz que ele tem efetividade se for administrado nas 72 horas iniciais, quando o paciente for internado. Terminou aí? Não. Vocês devem ter ouvido falar dos soros obtidos de animais. Que nem nós fazíamos lá, e aqui quero fazer uma menção e uma homenagem ao pessoal do CPPI em Curitiba, né? Quando a gente fazia de produção dos soros antiofídicos, né? Então, a metodologia é a mesma. O soro é extraído dos cavalos, né? Injeta neles, extrai, né? E tem duas versões que estão sendo discutidas no Brasil. Uma do Vital Brasil e outra do Instituto Butantan, que todo mundo sabe, a experiência do Butantan é imensa. Tá? Por fim, né, e não menos interessante, é que a Anvisa ela, permitiu o uso emergencial de uma associação de dois anticorpos monoclonais, que foi registrado como RENCOV2. Acho que é isso, né, doutor Jorge? Aí, quais são os dois anticorpos monoclonais? Eu escrevi aqui, porque eu não consigo nem ler esses dois anticorpos. É o Casirivimab e Indevimab, cuja finalidade desses dois anticorpos monoclonais é impedir a entrada do vírus dentro da célula. Bom, toda a minha exposição do que eu falei é para dizer para vocês, resumidamente, vou resumir bem simples. Qual é o problema que nós temos que atacar no caso específico? Os problemas respiratórios sistêmicos graves produzidos pela Covid. O que é por quem é que dá origem a esse problema respiratório? A replicação dos vírus nos pulmões. Então, o que nós temos, na verdade, nos pulmões é um processo inflamatório com respostas imunes inatas ou respostas imunes adaptativas. Essas duas coisas que nós temos. Daí a dificuldade que nós temos. Nós estamos lidando o quê? Com linfócitos T, com linfócitos B. Depois eu vou até comentar isso nas vacinas. Ou seja, você tem que ativar os linfócitos, a subpopulação de linfócito T, para que ela faça a produção dos linfócitos B numa cooperação para aumentar a imunidade corporal dos anticorpos, criação dos anticorpos. Bom, vamos lá. Então, de todo esse achado, é que hoje está sendo usado no paciente que está internado a oxigênio-terapia e a ventilação associada a medicamentos. Hoje a última terapêutica é essa. É o oxigênio, ventilação, mais medicamentos. Quais medicamentos? O Remdesivir, eu já disse que ele tem um efeito terapêutico limitadíssimo. Na minha opinião, eu não aceitaria, porque eu acho que a margem terapêutica, a janela terapêutica dele é pequena, tá? E a dexametasona, que é um anti-inflamatório. Então, veja só, estamos dando esses dois hoje, junto com o oxigênio e junto com a ventilação. O que eu quero concluir essa primeira parte com vocês? Primeiro, dois aspectos que eu quero mencionar aqui com vocês. Primeiro, todos os testes que se fizeram desses medicamentos que eu nominei foram in vitro, foram em laboratório. Não em pessoas. Nós não temos projeto em pessoas que possa dar evidência científica de que eles têm ação
no ser vivo. Tá? Então, não temos ideia se o que se observa em laboratório vai ter o mesmo efeito em vivo. Essa é a primeira ideia. Bom, a segunda ideia é responder uma outra questão que, às vezes, sempre só é posta. Por que os produtos são usados na prevenção em sintomas leves e moderados? Que ninguém fala essas coisas. Por que se usa muito? Tá? Bom, primeira coisa. Eu estava lendo ainda um trabalho hoje que dizia o seguinte: entre 85% e 95% dos casos diagnosticados de Covid-19 são leves, sintomas leves e moderados. Não tem internação. 85% a 95%. Aí, doutor Jacques, deixa eu fazer só um trocadilho. Pode pôr talco no nariz, não tem problema nenhum, não vai. Pode morrer de outras coisas, não de Covid. Bom, mas vamos lá. Então, não leva à internação. Aí eu fiz uma observação minha. Os times de futebol da Série A, quase todos os times, os grandes times, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, do Brasil, quase todos tiveram Covid. Nenhum deles usaram nem cloroquina e qualquer medicamento para eventual tratamento dos sintomas apresentados. Nenhum deles. Sararam. Só ficaram em isolamento. Tá? Ficaram em isolamento, pronto, e voltaram às atividades. O que eu quero dizer com isso? Se alguém quer fazer uma prevenção, não gaste dinheiro com Covid, com cloroquina, com qualquer desses produtos, ivermectina e tantos outros. Vá na cozinha, tome um copo d'água, o efeito é o mesmo efeito. Né? Aí, as pessoas apresentam assim, em geral, as pessoas que falam que a hidroxicloroquina tem o efeito, a ivermectina tem o efeito. Olha, eu atendi 500 pacientes. Eu estou arredondando só para exemplificar, né? E 490 deles não tiveram Covid. Preveniu da hidroxicloroquina. Preveniu? Qual dado que eu tenho? Teve duplo cego? Foi um ensaio clínico? Não. Foi uma mera observação casual. Não tem validade nenhuma. Porque, vamos dizer assim, se ele tivesse um grupo que tomou e outro que não tomou e avaliasse nos dois, a que a gente chama de ensaio clínico duplo cego, aí sim, tudo bem. Mas não foi o caso. Então, nesse caso, eu falo para vocês, é até difícil explicar para as pessoas leigas como é que essas coisas acontecem. Bom, mas tentando concluir tudo que eu estou falando para vocês, eu gostaria de fazer uma observação. Porque você sabe que desgraça nunca é solitária, sempre é acompanhada, né? Aí eles criaram o chamado kit Covid. Aí eu fui fazer uma limpeza nas secretarias municipais de saúde do Rio Grande, de Santa Catarina, de Minas Gerais. Fiz alguns. Gente, o kit é uma maravilha. Né? Eu faço aqui uma pequena observação com a nossa presidente, a Miriam, ela vai me perdoar essa pequena digressão. É o seguinte, eu estou agora relatando um caso de um farmacêutico que fez uma garrafada na farmácia dele. Eu fiquei constrangido para fazer o relato. Por quê? Essas prefeituras no SUS estão pondo o kit Covid que tem hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, vitamina D, prednisolona, vitamina C, dipirona, paracetamol, vitamina, celocoxib. Claro que não nessa proporção, cada prefeitura faz as suas variações de acordo com as suas necessidades. Sem nenhum tipo de evidência científica que eu possa dizer assim, olha, há uma possibilidade, não há nem possibilidade, é impossível. E concluindo minha exposição, quero dizer para vocês o seguinte, quais as consequências que nós podemos ter desse uso, uso irracional de medicamentos. Quais as consequências? Primeiro, a progressão da doença por tratamentos inadequados. Eu, claro, sem evidência científica, estou falando de observações casuais, o que não tem valor científico nenhum. Mas muita gente morreu porque tinha Covid
e ficou tomando cloroquina, hidroxicloroquina ou ivermectina, ou outro desses produtos, dexametasona, etc. Não foi ao hospital, ficou tomando esse medicamento. Por quê? Por causa dessas informações falaciosas que foram feitas. Então, a doença progrediu. Quando ele foi para o hospital, ele já precisava de oxigenoterapia e ventilação mecânica. Já não dava mais. O outro é o aumento do tempo de tratamento. Quanto mais, né, se usa esses produtos de uso não confirmados, quando ele é internado, o tratamento se prolonga por um tempo excessivamente longo. Aumento de custos. Ou seja, os tratamentos têm que ser mais agressivos, como tem, por exemplo, nós temos o caso das intubações que são feitas. Né? Falta de eficácia de qualidade do medicamento utilizado. Muitas vezes também se vê esse uso desnecessário do medicamento, de modo geral. Então, eu acho, não vou me adiantar discutindo mais todas essas diatribes que nós estamos dizendo, mas o que a gente vê hoje, com tristeza, né, é que há um charlatanismo, curandeirismo, seja lá o que nome pode ser dado na praça, há um excesso de, não sei se, ou talvez o próprio medo que as pessoas têm, acabam usando essas terapêuticas totalmente inadequadas e inefetivas. Mas, depois, dado segmento, eu complementarei estas bases de minhas observações. Agradeço, passei um pouquinho do meu tempo, mas eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, Arnaldo, muito obrigado por essa explanação, né? Esse panorama do uso desses medicamentos na Covid-19. E assim, diante disso até que você coloca, né, de todos esses medicamentos, aí, hoje que comemoramos o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, Jackson, está havendo isso? Né? Eu acho que você puxa esse link já com o Arnaldo, que já explanou a utilização. Está havendo esse uso racional de medicamentos? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui essa noite com pessoas que eu gosto muito, né? Nossa presidente Miriam, o Cauê e o nosso mestre Arnaldo Zubioli. Um prazer estar aqui na sua presença novamente, com quem já trabalhei, né? Já trabalhamos juntos, o senhor como presidente do CRF, e está nos deixando aí um grande legado, né? Através dos seus livros. Então já aprendemos muito com o Arnaldo Zubioli e continuamos aprendendo através dos seus livros. Bom, e essa pergunta é bem pertinente, né, para o dia que a gente está hoje, o dia do uso racional de medicamentos. E se a gente for pensar, então, com base nessa definição aí que o Arnaldo já comentou, definição consagrada pela Organização Mundial da Saúde, que o uso racional acontece quando o paciente recebe o medicamento que ele necessita, na dose apropriada para ele, durante o tempo de tratamento adequado e ao menor custo possível para ele, para todo o sistema de saúde. Então, se a gente for pensar nessa definição, a gente vai ver que, infelizmente, já fora da pandemia, já acontece muito uso não racional. Um exemplo que eu gosto de trazer é dos inibidores de apetite. Quantas vezes a gente já viu o mau uso desses inibidores de apetite? Pessoas que não são obesas e recebem esses medicamentos, utilizam por um tempo indeterminado e utilizam aquelas fórmulas que a gente cansou de ver, inclusive no noticiário policial, né? Porque se faziam lá duas fórmulas, uma com o inibidor do apetite e a outra fórmula continha um antidepressivo, um benzodiazepínico, laxantes, diuréticos, ou seja, um uso totalmente inadequado dos medicamentos com a finalidade aí de emagrecimento. Então, se antes da pandemia a gente havia tanto uso não racional, agora isso piorou muito, né? Isso foi elevado exponencialmente, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas têm medo e elas querem se apegar a alguma coisa, achando que aquilo vai trazer alguma proteção para elas. Então, a gente está vendo bastante casos de uso não racional, né? O que eu destacaria? As pessoas utilizando medicamentos que não são aprovados para aquela finalidade, não são aprovados para tratar ou prevenir Covid,
E pior, que não tem nem estudos que demonstrem, que tenham demonstrado algum benefício. Como o Arnaldo já comentou, né? Os estudos hoje, alguns até mostram benefício, mas quando você vai ler o artigo, ele tem problemas, né, metodológicos que limitam, então, a conclusão do autor. Então, além disso, além de uso do medicamento que não é aprovado para aquela indicação, nós estamos tendo medicamento utilizado por via inadequada. Então, a gente viu aí casos de comprimido que está sendo triturado para ser nebulizado, e pacientes sendo prejudicados com esse tipo de uso. E quais doses que essas pessoas utilizam? Né? Se a gente não tem estudos que mostrem benefício, qual dose que eu vou utilizar? Tem gente que está utilizando esses medicamentos faz 1 ano, ivermectina há 1 ano, cloroquina. Como que elas estão fazendo essa dosagem? Né? De quanto em quanto tempo a pessoa usa ivermectina, que geralmente é dose única? Então, tudo isso aí a gente não sabe os malefícios que podem causar. E quais as consequências? Né? O Arnaldo já mencionou aqui algumas consequências. Eu vou complementar dizendo que é um enorme desperdício de recursos, né? Recursos públicos aí do SUS, por exemplo, os municípios que estão disponibilizando medicamentos que não estão trazendo benefício. Então, é um dinheiro público que está indo pelo ralo. Nós estamos tendo eventos adversos relacionados a esse uso de medicamentos. Então, destacaria aí as arritmias que podem acontecer com a cloroquina, que é um evento adverso aí já conhecido, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina podem prolongar o intervalo QT no eletrocardiograma, e isso predispõe a pessoa a arritmias graves. E aí, as pessoas estão utilizando azitromicina junto, né? Está sendo, às vezes, prescrito até cloroquina junto com a azitromicina, com o objetivo aí de potencializar, o Arnaldo já mencionou, né? Que potencializaria o efeito da cloroquina, que não foi demonstrado, mas está sendo prescrito. E a azitromicina também é outro medicamento que prolonga o intervalo QT. Então, nós temos aí uma interação potencial sinérgica, né? Um sinergismo que seria contra o vírus e também um sinergismo de reação adversa, um somatório desse prolongamento do intervalo QT. Então, se eu utilizo esses medicamentos isoladamente, se eu utilizo só um deles, eu já posso ter prolongamento do QT. Se eu utilizo os dois juntos, eu posso ter uma somatória desses efeitos, e não é recomendado, de forma geral, a utilização concomitante desses medicamentos. Recentemente, até tem sido falado que a própria doença ela pode prolongar o intervalo QT. Né? Recentemente, aí saiu materiais falando isso. Então, imagine só, se a doença prolonga o intervalo QT, eu utilizo 2 medicamentos que também fazem isso, então o paciente corre risco aí desnecessariamente, né? Já foi comentado aqui, a grande maioria das pessoas vai ter sintomas leves, não precisaria de utilizar esses medicamentos. E o que a gente vê também é que isso acaba reduzindo a credibilidade das pessoas no sistema de saúde. A partir do momento que eu procuro um profissional de saúde, eu recebo lá uma prescrição, eu recebo um tratamento, e depois eu me informo com outras pessoas que dizem que aquilo não funciona, que eu ouço na TV uma informação, o profissional de saúde diz outra, o farmacêutico que está no balcão da farmácia me explica uma coisa. Então, o paciente ele fica perdido no meio dos profissionais de saúde, no meio dessas informações que ele ouve. Então, isso leva a uma descrença aí no próprio sistema de saúde. Então, a gente vê vários esforços que já foram feitos pela Organização Mundial da Saúde para promover o uso racional de medicamentos. Existem aí 12 medidas que foram propostas pela OMS para que se promova o uso racional de medicamentos. Então, a gente vê hoje lista de medicamentos essenciais. Então, no serviço público, nós temos as listas de medicamentos essenciais, que são feitas por comissões de farmácia terapêutica dentro das instituições, onde se selecionam os medicamentos que têm o melhor custo-benefício para o tratamento das doenças. Enfim, se utilizam formulários terapêuticos. Nós temos todo um cuidado hoje em hospitais para reduzir o consumo de antimicrobianos.
né, já que existe muito consumo desnecessário. Então, tem aqueles programas para que a instituição faça uso mais racional dos antimicrobianos, e tudo isso a gente vê aí não sendo empregado agora durante a pandemia. E nesse quesito aí dos antimicrobianos, olha só o grande uso de azitromicina que está sendo feito. Azitromicina, doxiciclina, são antimicrobianos que estão sendo utilizados aí, distribuídos para a população, como a gente vê nas notícias, que determinado município vai distribuir o kit COVID. Então, essa conta vai chegar, né? Se a gente está distribuindo antimicrobianos desnecessariamente, os micro-organismos vão se tornar mais resistentes e toda a sociedade vai pagar essa conta. Então, Miriam, eu acho que não está tendo, infelizmente, não está havendo o uso racional de medicamentos. Jackson, e olha só, pegando um link até no que você comentou, né, o uso de formas farmacêuticas de outras maneiras, a gente vê aí na imprensa, e aí eu quero me dirigir ao Cauê para comentar o seguinte, Cauê, né, a gente tem visto aí nas mídias notícias de quê? De uso de comprimidos, né, de hidroxicloroquina, que são triturados, e aí são solubilizados para uso inalatório, né, por uma outra via, Jackson. Então, pegando o gancho aqui, eu queria que você comentasse um pouco disso. Isso é seguro? Bom, boa noite primeiro, né, doutora Miriam, Jackson, doutor Arnaldo, uma excelente aula já de começo aqui, né, queria agradecer o convite e a forma como vocês me recebem sempre que me convidam, muito obrigado. Já vi aqui, estou acompanhando o chat do pessoal, vi que a Tati comentou e o Antônio também. Sobre essa questão, para você que é farmacêutico, tem 2 pontos importantes aí que a gente precisa lembrar, né, com relação a esse uso. Então, lembra lá das aulas de farmacotécnica, eu vou tentar falar dessa questão da forma mais fácil possível, porque eu acredito que não só farmacêuticos vão ter acesso a esse material. Então, lá nas nossas aulas de farmacotécnica, por exemplo, para quem não é farmacêutico, farmacotécnica é a matéria onde a gente aprende ali, né, vou falar de forma resumida, mas onde a gente aprende sobre as formulações dos medicamentos, e quando a gente formula ali, né, um comprimido, que é o que a gente está batendo aqui no caso, discutindo no caso, o que tem ali dentro daquela formulação final que chega para a gente, né? Não é só o fármaco, não é só o princípio ativo. Então, nós temos vários outros componentes ali para formar, né, o medicamento, corantes, desintegrantes, diluentes, aí, várias outras possibilidades de componentes que podem estar presentes ali. E essa prática aí de uso, né, que está sendo relatado, como foi comentado aqui pelos colegas, né, ao meu ver, bastante estranha essa prática, né? Se a gente triturar, inalar esse medicamento, né? A gente pode ter resultados negativos aí para o meu paciente, principalmente se a gente está falando, no caso aqui da COVID, um paciente com o pulmão já comprometido, né? E aí fazendo a inalação dessas substâncias. E aí, pensando na farmacologia, para quem não é farmacêutico, a farmaco é a parte que a gente ama, a parte onde a gente estuda o caminho do medicamento, né, os efeitos dele ali no organismo. Essa formulação, quando ela é desenvolvida justamente pensando numa absorção ali via oral, tá? Então, quando eu quebro essa formulação aí, e eu estou deixando o fármaco, que é a parte do comprimido ali, que eu comentei que produz o efeito, se eu quebro isso e deixo o fármaco ali mais disponível, né, para desenvolver seu papel, e somado a isso, a gente está falando desse uso por inalação, onde a absorção vai acontecer ali no pulmão, né, do meu paciente, onde essa absorção vai ocorrer de forma mais rápida, isso aí pode, inclusive, acarretar em concentrações mais elevadas, né, trazendo mais efeitos adversos para o meu paciente. Além disso, é importante lembrar que esse uso não foi testado, a gente falou, né, de bastante coisa aqui. Então, em momento nenhum eu falei do nome do medicamento que está sendo utilizado, mas se a gente for pensar na questão
do uso racional, pensar no conhecimento que a gente tem lá na farmacotécnica para a formulação de um medicamento, pensar na farmacologia que a gente tanto estuda e que a gente tem tentado levar essa questão, né, para deixar mais claras essas informações para a população, para o restante da equipe de saúde, para as secretarias aí, né, que estão optando, como vocês falaram, por essa distribuição de medicamentos e por tudo isso que está acontecendo, a gente não tem teste disso. Então, essas consequências aí negativas, elas podem ir muito além de tudo isso, né, dependendo do medicamento, da forma como esse medicamento vem sendo utilizado, e aí, né, a amplitude disso, eu não sei nem como a gente pode mensurar o que isso pode virar, as consequências, como a gente vai combater isso, porque a gente não tem teste. Então, a questão desse problema, eu acho que pode ser muito maior, e hoje eu tenho falado para todos os colegas aí, principalmente os farmacêuticos, que eu vejo como um grande desafio nosso aí, esse pós-pandemia, essa questão de lidar com essas consequências, né? Como o Jackson falou, a questão do uso irracional dos medicamentos, ele já vem anterior aí à questão da pandemia. A gente criou uma cultura de automedicação, de autorresolução ali do nosso problema de saúde. Agora, com a questão da internet, né, nós temos cada vez mais informação, nem sempre da forma como deveria, e nem sempre são utilizadas como deveriam ser utilizadas. Então, eu acho, fechando nisso, né, a gente não tem essa questão da segurança, e de forma técnica, acho que fica bem explicado que não deve ser considerada essa utilização aí de comprimido triturado por via inalatória. Se quiserem complementar, a palavra está aberta. Olha só, eu acho que o doutor Arnaldo pode complementar na sequência, porque iria fazer um questionamento a ele mesmo, e você comentando a questão da automedicação e do que as pessoas, né, acabam desinformando. No país eu vejo que a gente, mais do que técnicos de futebol, porque é um jogo de futebol, todo mundo comenta, né, tem os seus palpites, a gente vê todo mundo aí dando palpite como se farmacêutico fosse, né, ou outro profissional aí qualificado para tratar esse assunto. Então, doutor Arnaldo, como proceder, como o farmacêutico, né, que está lá atendendo a toda a população, né, de portas abertas, numa agenda aberta, em todo momento esteve presente na pandemia, né, quando se disseram, fique em casa, então as pessoas buscaram as farmácias, os farmacêuticos, para atender aqueles problemas relacionados à saúde. Como proceder? O que é que o farmacêutico, e aí, né, no segundo momento, recebendo essas prescrições para uso off-label, o que ele deve considerar? Como proceder, né, esse profissional que recebe uma prescrição nesse sentido? A primeira vez que eu observei essa inquirição foi ainda no ano passado, quando começaram o uso indiscriminado da hidroxicloroquina e cloroquina. Foi através você conhece muito bem, Miriam, que é a doutora Josélia. Ela me ligou, falou o que fazer. Desde então, eu comecei a ver o que era possível de ser feito. E não é bom a situação do ponto de vista de um profissional de saúde. Veja, 3 requerimentos a gente tem que observar. Primeiro, é os direitos do paciente. Direitos do paciente. Ou seja, ele tem o direito de uma informação sobre o seu estado de saúde de forma clara, de forma objetiva, respeitosa, compreensível. Então, ele tem esse direito. Tá? Segundo ponto, o direito dos farmacêuticos, que está na resolução 596 de 2014, que, para os que não estão familiarizados, é o Código de Ética da Profissão Farmacêutica.
No Código de Ética da Profissão Farmacêutica, você vai lá no artigo 11, inciso 6. O que está escrito lá? O farmacêutico é obrigado a obedecer o ditame da ciência, da técnica, etc., que for aprovado. É o que está escrito lá. E vai também no inciso 7 do artigo 11, que está escrito no Código de Ética, que o farmacêutico goza de autonomia técnica. Bom, e aí, nós entramos, o farmacêutico goza de autonomia técnica. E o paciente goza também de autonomia, que é a autonomia do paciente, que também está no mesmo Código de Ética, direito do paciente, que está no artigo 12, inciso 4. Está lá escrito no Código de Ética. Quem quer conferir depois, pode pegar o Código de Ética e lá no artigo 12, inciso 4. E lá diz que o farmacêutico tem que respeitar o direito do paciente decidir sobre sua própria saúde. E daí? Sobre tratamentos, etc. Já tive profissionais, colegas, alunos que já me inquiriram o seguinte: mas, professor, o paciente vai fazer uma coisa que é ruim para a saúde dele, vai fazer mal para ele. Vejam bem, eu sempre gosto de lembrar, o farmacêutico ele tem que informar corretamente sobre o uso dos medicamentos, seus efeitos, o que pode vir a acontecer. A pessoa vai decidir sobre a sua saúde. Então, não dá para você querer decidir no lugar do outro. Afinal, a pessoa quer fazer um tratamento medicamentoso de forma leviana, que lhe é prejudicial, como o Jackson disse, ou seja, para você tomar hoje hidroxicloroquina ou cloroquina, minimamente você tem que fazer um eletrocardiograma antes, para saber se está tudo em ordem. Se ele sofre de insuficiência renal, pior ainda. Né? Então, não dá para você se colocar no lugar do paciente. Você tem que dar as explicações corretamente. Ele terá que decidir sobre isso. Bom, aí entra a questão, como o farmacêutico deve proceder? Isso. Queria falar mesmo. Então, eu estava pensando, Arnaldo, quando você coloca a questão dos direitos, né? O Sim. paciente, ele tem o direito, né? Ele tem aquela autonomia sobre a saúde dele, e o farmacêutico também tem a sua autonomia, né? O seu direito, a sua autonomia técnica. E aí, quando os alunos te perguntam isso, achei interessante, mas o paciente vai decidir sobre algo que é prejudicial. E aí vem aquela coisa, nessa relação, né, pensando no Código de Defesa do Consumidor, nessa relação, o paciente ele é hipossuficiente, né? Ele não tem, talvez, as condições necessárias para decidir sobre tal, né? E aí, não sei se já estou invadindo um pouquinho, talvez, a resposta, Arnaldo, a minha impaciência. E aí também o farmacêutico poderá, ou deverá, daí você complementa, se recusar a esse procedimento, né? Até pela autonomia técnica que ele tem. Então, assim, lhe devolvendo a palavra, Arnaldo. Não, é interessante, porque essa é uma dúvida que permeia todo mundo, inclusive eu e certamente os meus colegas que agora estão aqui presentes também. Mas aí vamos lá, eu vou concluir, depois a gente discute mais esse tema. Bom, vamos lá. Uso off-label. É ilegal o uso off-label? Porque todas essas indicações que nós comentamos sobre medicamentos, tanto do Jacques quanto do Cauê, todas elas é off-label. Vamos lá. É ilegal? Não é ilegal. Quer dizer, o medicamento está registrado na Anvisa, está homologado pela Anvisa, apenas que essa indicação, ela não consta na bula. Não consta na bula a indicação. Vocês viram na bula escrito, olha, esse medicamento é indicado para o portador de Covid. Não dá. Seja prevenção, seja tratamento. Bom, não dá. Bom, aí vamos lá. Tem um Código de Defesa do Consumidor. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Bom, lá diz que você tem que atender a essas requisições do usuário, do cliente. Ora, uso off-label, se eu não atender, eu estou violando o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Porque eu tenho que atender a isso. Eu vi até umas ações judiciais sobre isso, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Bom, e aí? Bom, e como é que o judiciário vê essa matéria? Aí por ver uma decisão interessante.
foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que num recurso feito por um plano de saúde da AMIL, ele decidiu que era obrigação da AMIL era atender uma prescrição off-label de um tratamento experimental. Ela decidiu. Então, já que a última instância do Judiciário, dali é só o Supremo Tribunal Federal, então já há uma decisão firmada de que tem que ser atendido. Aliás, eu até gostei da observação da emenda desse recurso especial do Superior Tribunal de Justiça. Da resolução, uso fora da bula, ingerência, olha o que ele diz, ingerência da operadora na atividade médica. Essa é a decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Bom, descendo ainda. O que restou é algo que no nosso meio não existe. Nos Estados Unidos existe, no Canadá e na Europa, mas no Brasil não tem ainda, que se chama objeção de consciência. Objeção de consciência é um problema de valor pessoal, ético. Nem é ético, é moral. Por exemplo, eu não vou pegar um medicamento que eu sei que faz mal para o paciente e dispensar esse medicamento. Não vou fazer isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso gerou anos aí de tumulto sobre a pílula do dia seguinte, que vocês conhecem. Quer dizer, aquela que você teve uma relação sexual, não quer ter a gravidez, e você vai numa farmácia, o farmacêutico dispensa um medicamento para que seja abortado a possível gravidez. Aí os farmacêuticos cristãos entraram junto à corte americana dizendo o seguinte: eu sou cristão, eu não permito isso de jeito nenhum. E rolou durante muito tempo. Isso daí já tem agora jurisprudência firmada em vários estados americanos. Ou seja, o farmacêutico pode alegar objeção de consciência. Se ele é evangélico, cristão, não sei o que lá, ele pode alegar objeção de consciência e não dispensar a pílula do dia seguinte. Aqui também vale a objeção de consciência. E mais uma vez, eu quero cumprimentar aqui, em homenagem ao nosso presidente, coordenadora dessa apresentação, a Miriam, dos farmacêuticos da sua terra, Toledo. Por quê? Eles, diante das evidências que tinham e dos trabalhos, de tudo que se fala sobre Covid e outros produtos ali, que não tem efeito nenhum, e diante dos resultados que seriam desastrosos para esses pacientes, falaram, nós não participamos disso. Isso é objeção de consciência. Entendeu? É algo que ainda não existe no nosso meio. Os nossos colegas ainda, por várias razões, nós não discutimos muito essas questões profissionais, a não ser dentro do plenário do conselho, em petit comitê, mas, no geral, não se discute muito isso. Por exemplo, se eu pegar os congressos farmacêuticos dos 10 últimos anos, e nenhum deles é discutir essa matéria, como se ela fosse algo tranquilo, e não é. Então, seria aí o ético-moral. Por último, eu diria as normas sanitárias. O que diz a norma sanitária sobre o off-label? A Anvisa, como Pôncio Pilatos, ela lava as mãos. Então, ela diz o quê? Que o uso não aprovado pela Anvisa se constitui ou em erro médico ou em risco para o médico. Ele responde sozinho pela prescrição que ele fizer. Então, essas são questões que existem, né? E sobre os quais não dá para a gente fazer uma afirmativa categórica. Porque se não é ilegal, se o Superior Tribunal de Justiça já deferiu a matéria, ele fica só no campo moral. Quer dizer, o farmacêutico, ele vai fazer isso? É evidente que quando o farmacêutico ele fala assim, eu não vou fazer por objeção de consciência, ele tem que indicar uma outra farmácia que possa fazê-lo. Porque ele não pode impedir o paciente de ter acesso àquele tipo de medicamento. Infelizmente, é isso que acontece. Lamento dizer. Tá certo, Arnaldo. Obrigada, né? E você lembrou a Josélia, né? Um abraço para ela, né? Nossa amiga lá de Brasília, do Conselho Federal. Aliás, presidente, eu gostaria de cumprimentar mais uma vez esse pessoal da assessoria técnica do Conselho Federal de Farmácia. Conheço vários deles, são espetaculares.
é da mais alta qualidade e a profissão farmacêutica está de parabéns por tudo isso. Ok, doutor Arnaldo. Faço minhas as suas palavras, né? Estendo aos colegas do Conselho Federal de Farmácia, a equipe técnica lá de farmacêuticos. Jackson, a gente vê vários sites na internet, eles trazem dados de supostos estudos, né? Não é raro também a gente ver publicações de sites que trazem estudos e algo mais, apontam eficácia desses medicamentos num tratamento precoce. Então, assim, quais cuidados, né? Quais cuidados eu, farmacêutico, eu, população, tenho que ter até para considerar essas informações, né? Como é que eu posso me prevenir, né? Me precaver de não cair numa cilada dessa, ou cair numa informação dessa que, na verdade, né, de verdade, não tem nada, né? Gostaria que você comentasse isso. Está sendo muito frequente, né, Miriam? A gente recebe aí nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, com frequência a gente recebe essas mensagens dizendo: agora saiu um estudo que comprova de vez a eficácia do medicamento contra a Covid. Volta e meia a gente está recebendo mensagens desse tipo. E o pior, assim, as pessoas, né, a população em geral compartilhar esse tipo de notícia, ainda dá para entender. Agora, os profissionais de saúde, eles deveriam ter um cuidado especial, né, em avaliar essas informações antes de compartilhar. E recentemente aí tem circulado um material que diz lá que comprova, sem sombra de dúvida, uma suposta meta-análise que comprova a eficácia de medicamentos no tratamento precoce ou mesmo preventivo da Covid. E aí eu entrei, né, nesse material para ver, e para minha grande surpresa, é um material que não tem nome de autor. Então, o autor, que geralmente ele quer, né, receber os méritos por um trabalho bem feito, por descobrir algo que vai ser importante para as pessoas, esse trabalho, suposto trabalho, ele não tem nome de autor, ele é um trabalho anônimo. Então, já fiquei surpreso com isso. E também é um material que não foi publicado em periódicos, ele foi publicado em um site da internet. Então, também uma notícia tão importante que supostamente traria tantos benefícios para a população, para a comunidade científica, ele foi publicado em um site da internet, não em um periódico renomado, como tantos que a gente conhece por aí, e em que nós procuramos informação constantemente. Então, muita gente pegou essa suposta meta-análise e começou a compartilhar nos grupos, mostrando que ali estava a evidência concreta da eficácia dos medicamentos. Inclusive, os profissionais utilizaram essa informação para pedir que os municípios começassem a distribuir kits COVID. Né? Então, agora existe o embasamento, então agora o município pode comprar e distribuir para a população. Então, nós temos que ter um cuidado grande com esse tipo de material. Uma meta-análise é um tipo de estudo em que a matéria-prima são outros estudos. Né? Então, você vai coletar informação de vários estudos, você vai ter que definir muito bem os critérios para inclusão e exclusão de artigos, e aí sim você vai fazer um compilado daquele material. E essa página na internet, ela já começa com os resultados, ela não segue uma sequência lógica de um artigo científico, e acabou sendo compartilhado aí por muitos profissionais de saúde. Então, a gente precisa saber que os estudos mais adequados para se avaliar a eficácia dos medicamentos são os ensaios clínicos controlados, randomizados, em que eu vou fazer uma intervenção, né? Eu vou pegar um grupo, eu vou pegar 2 grupos de pessoas, em que é necessário que esses grupos sejam muito similares, e eu vou fazer uma intervenção para um dos grupos. E para o outro grupo eu vou tratar com o tratamento padrão ou com o placebo. E daí eu vou aplicar um teste estatístico que vai me dizer se existe diferença entre os grupos. Então, esse é o tipo de estudo
que se usa, né, que é o melhor tipo de estudo para você comprovar a eficácia de medicamentos. E vejam só que nós estamos aí há mais de um ano na pandemia, há mais de um ano debatendo tratamentos, e dava tempo, né, de ter sido feito já um estudo que mostrasse como se propaga tanto, que é tão eficaz, que é tão bom, que tem resolvido o problema de municípios por aí. Então, se é tão eficaz, já estamos há mais de um ano, poderia ter sido feito um estudo desse tipo e comprovado, então, através da estatística, através dos dados, que realmente existe eficácia dos tratamentos. E até agora, vários estudos que tem por aí não conseguiram demonstrar. Então, muitas vezes, a gente vê colegas que encaminham lá um estudo, e o estudo diz lá que determinado medicamento é eficaz contra a Covid. Mas aí, ao ler o estudo, você começa a ver problemas na metodologia que foi empregada. Então, não adianta o autor dizer, o autor concluir que aquele estudo comprova que o medicamento é eficaz, se o estudo dele tem problemas. Então, isso se chama análise crítica de literatura científica. Então, não adianta eu só pegar o título do trabalho, que diz que o medicamento é eficaz, e eu mostrar aquilo para as pessoas. Olha aqui, está dizendo aqui que determinado medicamento é eficaz. Então, eu preciso conhecer os estudos, preciso conhecer os tipos de estudos disponíveis, as limitações desses estudos, para eu poder concluir alguma coisa. E nesse caso aí, desse material que está na internet, nessa suposta meta-análise, você começa a clicar ali nos estudos e ele te dá acesso ao material, né? Então, você vê, por exemplo, material que não foi publicado em periódico, né? Material que foi simplesmente publicado em pré-print, sem revisão de pares. Ou, muito pior que isso, você vê lá um material que você clica, ele abre um vídeo no YouTube em que uma pessoa está explicando dados que ele obteve no seu experimento. Então, é um material que não tem relevância, né? Não foi feito conforme a metodologia adequada. E ele ainda coloca lá, ele faz um malabarismo lá de cálculo estatístico, dizendo que a chance do medicamento não ter eficácia é de não sei quantas em 1 trilhão, né? Utiliza esse dado aí de trilhão, fazendo lá multiplicações do valor de P, que se usa para você dizer se existe diferença entre os grupos. Então, uma metodologia totalmente inadequada. Então, acho que fica a mensagem, né, para nós profissionais de saúde, nós temos que fazer a análise crítica da literatura científica. É fácil fazer isso? Não é. Precisa ter bastante conhecimento, inclusive da estatística. Mas, então, se eu não estou apto a fazer a leitura desses artigos, eu posso buscar publicações das entidades aí, que são as mais importantes do mundo. A Organização Mundial da Saúde tem lá uma equipe que revisa esses artigos, essas publicações. O problema de saúde é mundial, todo mundo quer a solução para o problema de saúde, todo mundo quer ver o comércio funcionando normalmente, as vidas funcionando normalmente. Então, todos os dias, pessoas muito qualificadas vão aos periódicos científicos e veem o que foi publicado. E fazem guias, né? Então, a OMS tem o seu guia de tratamento da COVID, né? Tratamento, entre aspas, que seria, poderia dizer, um manejo clínico da COVID. Nos Estados Unidos, o National Institutes of Health, que é uma das instituições de pesquisas biomédicas mais importantes do mundo, também tem o seu guia, é atualizado sempre. Na Austrália, foi criada uma força-tarefa de cientistas que revisam essas publicações e também confeccionaram um material que tem atualização constante. Então, se eu não estou apto para ler esses artigos, que tudo bem, a maioria de nós profissionais de saúde vai ter dificuldades mesmo em fazer uma leitura crítica desse material, eu busco os guias que já foram publicados, em que pessoas altamente especializadas estão revisando esses materiais e estão dizendo que até o momento esses medicamentos que a gente vê por aí, como cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, até agora os estudos não conseguiram demonstrar, porque existem falhas metodológicas nos estudos que limitam as conclusões que o autor dá ao seu trabalho.
Obrigada, Jackson. Mais ou menos assim, né? Está todo mundo em busca disso. Essas instituições todas renomadas, né? Pesquisadores, cientistas, não será pelo meu amigo de WhatsApp, né? Ou alguém da minha família, que vai apresentar para a gente a resposta para tudo isso. Então, é difícil mesmo. A gente, às vezes, né, não se dá ao cuidado, esse trabalho de verificar essa informação e acaba compartilhando. Então, obrigada por você trazer alguns pontos para que a gente possa, sim, analisar essa informação com um pouco mais, né, de cuidado, um pouco mais de crítica, desconfiança até, eu diria, para a gente poder repassar para frente esse tipo de coisa. E aí você disse que, considerando até que alguns municípios acabam utilizando alguns desses artigos para justificar esses kits ou esses produtos para o chamado tratamento precoce. Acho que a Arnaldo já comentou um pouquinho, você também falou sobre isso. Cauê, o que você acha disso, dos municípios aí disponibilizando esse tratamento, né, dito precoce? Vamos lá, Miriam. Acho que aqui cabe uma reflexão bem bacana, que eu gosto sempre de colocar, que eu não sei o porquê a gente criou esse contexto de que a gente liga sempre diretamente que o maior acesso a medicamento, né, tá diretamente ligado à maior promoção de saúde. Eu não sei o porquê a gente tem essa ideia, ilustrando na prática aí um paciente, por exemplo, que vai ao médico e sai sem uma prescrição para ele, né, ele não foi atendido. Então, tudo que a gente fala de contexto de saúde, a gente sempre liga diretamente ao uso de medicamentos. A doutora Arnaldo falou lá no começo que quando a gente fala sobre farmacoterapia, a gente tem que pensar em necessidade, em efetividade, em segurança do uso de medicamentos. Vou tentar ilustrar também aqui com o que eu escuto todos os dias, né, na página de profissionais, de pacientes, de todo mundo que me manda mensagem. Vou dar o exemplo da ivermectina, por exemplo. Mas eu sempre usei, ela é segura, nunca aconteceu nada. Vamos tentar trazer para a parte técnica, né, da questão da segurança. Pessoal, condições novas, uma nova forma de uso. É muito injusto a gente comparar, né, essa questão da segurança, do uso convencional, do uso ali de bula que a gente tem, que foi testado, né, nos estudos ali pré-comercialização, antes de chegar para a gente. É injusto, né, a gente fazer essa comparação, porque, enfim, está sendo usado de uma outra forma, uma outra condição. Com questão à necessidade, é o que eu escuto, né, quando eu falar, a gente tem que analisar esses pontos, e o colega me fala assim, tá, mas é necessário, a gente precisa achar alguma coisa para resolver, mas, né, obviamente que todo mundo quer algo aí para contribuir, para que tudo isso acabe, e essa necessidade está muito ligada, né, à questão dos outros dois pontos aí, da segurança e da efetividade, que elas devem coexistir, né, eu não posso analisar pontos isoladamente, e não é porque a gente precisa, né, que a gente pode sair tentando qualquer coisa, e aí exatamente por isso que existem esses estudos, esses testes que o Jackson acabou de comentar, que a gente deve procurar em fontes confiáveis, em periódicos. Eu recebo há um ano, eu comentei até antes da live aqui com o Jackson, parece que a gente está numa live de começo de pandemia, né? Tanto tempo que a gente está falando disso e a gente batendo nas mesmas teclas, parece que as informações não estão chegando na população, não estão chegando nos colegas, eu não, de certa forma, não entendo por que isso acontece, né? E quanto à efetividade, que é o outro ponto, né? Como a gente vem batendo também nessa tecla, ainda não temos estudos robustos, bem desenhados, né, com evidências aí de que esse uso tem resultados como tratamento precoce. Parece que quando surgiu a pandemia, né, a trama da peneira ali das publicações deu uma arreganhada, vou usar essa palavra, e como o Jackson mesmo falou, é muito importante que a gente tenha essa leitura, essa análise crítica, né, dos estudos, porque é muito fácil eu pegar os pontos positivos, fazer uma cópia ali, né, e pegar aquilo como verdade, pegar aquilo
como o único resultado de um estudo. Então, a gente não tem, inclusive foi tocado esse ponto, 1 ano já de pandemia, a gente tinha tempo para ter estudos aí com essa questão do uso desses medicamentos, né, sabendo a questão de segurança, da necessidade, da efetividade, como eu falei. E um ponto importante que a gente tem que levar em conta é que isso está acontecendo, esse uso, né, ele está acontecendo na prática, a gente não pode fechar os olhos para isso, e não está acontecendo o acompanhamento do paciente que está fazendo o uso desse kit, desse kit prevenção, tratamento precoce, chamem como quiser, e isso me preocupa muito. E além disso, acho que uma questão bem bacana, que não foi tocada até agora, que eu falei sobre automedicação, mas muitos desses pacientes estão fazendo uso desses medicamentos sozinhos, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que, por exemplo, a ivermectina, todos esses medicamentos aí que a gente comentou até agora, eles são tarjados, né? Então, por lei, eles necessitariam ali de uma prescrição para serem entregues ao paciente, para serem dispensados. E também outra questão que a gente tem, eu acho, dentro da nossa atuação, dentro do ramo de farmácias e drogarias, que a gente sabe disso e, de certa forma, a gente ignora. Então, o paciente, ele consegue comprar a ivermectina ser uma prescrição, tá? Vamos para um ponto mais simples, que a gente falou de uso racional de medicamentos, foi citado aí alguns outros medicamentos, eu me preocupo muito com o uso de anti-inflamatórios, eu sempre toco nesse ponto, e o paciente, ele tem acesso livremente ali a um Torcilax, que é tarjado também, ele tem acesso a outros anti-inflamatórios, então eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto geral, né, dessa questão, e parar de pensar nisso também, de que saúde sempre e necessariamente vai estar ligado ao uso de medicamentos. Eu acho que, como eu falei, a gente não tem como mensurar o problema que isso vai gerar e o quanto a gente vai ter que trabalhar ainda nesse pós-pandemia, porque, de verdade, além de estar acontecendo uso na prática, esses pacientes estão sem acompanhamento, então a gente, né, está sendo aí uma interrogação gigante, a gente não sabe o que isso pode trazer para a gente, né? Sem contar os pacientes que fazem os demais tratamentos e estão deixando de fazer, né, pelo uso desses medicamentos ou por informações que chegam até eles pelos estudos que o Jackson falou. Então, para mim, está dentro desses 3 Cs aí bem confirmado o caos que a gente vem enfrentando e não isento, né? A gente sempre fica procurando um culpado. Tem culpa da população, tem culpa dos profissionais, tem um pouco de culpa aí de todo mundo nessa questão que a gente criou, talvez cultural, desse uso de medicamentos, né? Esse uso indiscriminado. Obrigado, Cauê. Você toca numa questão, assim, bem importante, né? Se o medicamento, ele tem tarja e tem toda uma classificação, né? Por que tem a tarja vermelha, por que tem a tarja preta? Então, eles requerem um certo cuidado, eles requerem essa atenção, né, seja por parte da população, seja por parte dos profissionais. Me recordo até que houve um certo controle quando houve a retenção, né, da prescrição. Fora isso, acho que aí, né, continua também, né, essa forma de adquirir, né, esses medicamentos, é o que você falou, não podemos fechar os olhos para isso, que isso acontece, esse comércio, né, não vou nem chamar de dispensação, mas esse comércio desses medicamentos, e talvez até por conta da nossa legislação, né, que farmácia passa a ser estabelecimento de prestar serviços de saúde com a 13021 de 2014. Então, isso, em termos de legislação, é recente. Doutor Arnaldo, e o Cauê falou o seguinte, né? Vou emendar um link para você no seguinte sentido, né? O Jackson também disse isso, o Cauê disse, olha, faz 1 ano já que a gente está falando disso, já teria a possibilidade da gente poder, né, de fato, comprovar isso, fazer os estudos e tudo mais. Por outro lado, né, as vacinas, se a gente for pensar, elas demoravam mais tempo, né? As novas tecnologias, enfim, as grandes farmacêuticas,
né, os grandes laboratórios aí, em tempo recorde, acabam registrando até esses produtos, seja para uso emergencial, né, ou, de fato, o registro definitivo. Então, eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre os laboratórios produzindo essas vacinas, né, e para a Covid-19, e quais as tecnologias, o que é que eles estão utilizando, ou porque, de repente, a gente teve, assim, lógico que tem toda uma pressão, né, da questão da saúde da população mundial, tem também a questão até mercadológica, né, do interesse em descobrir algo novo nesse sentido, mas conta para nós um pouquinho, né, a respeito desses medicamentos, dessas vacinas, né, que estão sendo assim aprovadas aí, e aí até gera também aquela questão, né, de pessoas, né, se recusando ou dizendo que não iria tomar vacina porque não acredita nessa qualidade, nessa eficácia, nessa segurança, né? Hoje, com um colega de Maringá, que inclusive, né, colegas nós também, Arnaldo, tem esse receio, né? Então, o que você pode comentar e falar o que tem de fake news nisso ou o que não tem? Arnaldo, teu microfone está fechado. Pronto. Aí, obrigado pela aviso. Eu tenho me divertido quando eu vejo na televisão médicos infectologistas, e aí o repórter pergunta, escuta, mas qual a diferença entre as vacinas, né? Aí eles enrolam e não, né? Seria mais fácil consultar um farmacêutico, né, para dar uma entrevista, que ele logo daria uma entrevista e esclareceria qual é o problema, mas não fazem isso, né? A Anvisa, eu quero até esclarecer uma coisa, que a Anvisa tem tido um comportamento exemplar nesse aspecto das vacinas. Ela tem usado, isso o Cauê já mencionou, que as vacinas têm que ter eficácia. Ela tem usado que as vacinas têm que ter segurança. Por exemplo, a Gamaleia não entrou porque não tem segurança. O que é segurança? O paciente vai tomar aquela vacina, as reações adversas, os efeitos colaterais que são previsíveis, são danosos ao paciente, põem em risco a saúde do paciente. Então, esse é o aspecto da segurança. A Anvisa quer saber a qualidade desses produtos, como eles são feitos. E a Gamaleia também não passou desse aspecto, no caso da vacina Sputnik. O outro aspecto é das a tecnologia, boas práticas de fabricação. E, por último, tem que fazer os ensaios clínicos no Brasil. A Anvisa não tem se curvado a vários tipos de pressões políticas. Não, tem tido um comportamento técnico exemplar nessa fase das vacinas. Porque nós estamos apenas começando a fase das vacinas. Começando. Veja bem. Bom, qual é o princípio geral das vacinas? O princípio geral das vacinas é desenvolver uma resposta imune, tá, capaz de prevenir a doença. Bom, tem dois mecanismos que ela faz isso para prevenir a doença, no caso do Covid-19. Primeiro é a ativação dos linfócitos T, que é a subpopulação linfocitária. E a segunda é a produção de anticorpos pelo linfócito B. É dessa forma que ocorre. Então, a vacina ela tem que atender esses dois princípios. Senão, não é uma vacina, além de outras questões que eu já mencionei anteriormente. Bom, para isso, quais são as tecnologias que têm sido usadas para as vacinas? Porque hoje também há uma certa aversão pelas vacinas. Não só a Covid, não. Aversão por outras vacinas também. Tá? E informações erradas também ali, ouvindo a exposição do Jackson, que, aliás, muito bem elaborada, Jackson, parabéns. Na sua exposição você colocou isso com clareza. Vacinas, que dizem que vacina causa autismo, que causa um monte de bobageira, porque um artista de Hollywood, não sei o quê, falou uma bobagem lá. Outros dizem que usa-se para atenuar o vírus, usa-se mercúrio. Outros dizem que usa formol, e assim vai. É um monte de baboseira. Não quero me ocupar de descrever todos esses aspectos para vocês. Mas só vamos
a tecnologia. Então, quais são as tecnologias que estão disponíveis e que são usadas para fazer vacina? A primeira delas que é feita é o vírus atenuado. Gente, o vírus atenuado é o vírus modificado. Ou seja, você usa um adenovírus modificado. É uma tecnologia, a Miriam falou até, foi rápido, né, a produção de vacina. É porque as tecnologias já são conhecidas. Por exemplo, com vírus atenuado, o uso do adenovírus. Você usa na vacina da poliomielite, mais conhecida como vacina Sabin, o sarampo, a rubéola, a febre amarela, viroses por rotavírus. Quais são os exemplos que vêm para o Brasil de laboratórios, né, de vírus atenuado? Essa da Oxford, da AstraZeneca, que a Fiocruz está fazendo no Brasil. A Sputnik, que ainda não foi aceita, e a Johnson Johnson, do laboratório Janssen, né, que é uma subsidiária do laboratório Johnson Johnson. Bom, então, vírus atenuado modificado. Segundo, vírus inativado. O vírus inativado é a forma inativa do vírus, que é essa que o povo está tomando mais, a Coronavac do Butantan. Ou seja, ela já é conhecida, ela já é usada. Essa forma de inativa, do vírus inativado, é a hepatite A, a vacina da raiva, já é usada, também não é tecnologia nova. A inovação de tecnologia de vacinas, quem está trazendo ela, é a Pfizer Biotech, ou um laboratório que não é conhecido no Brasil, o Cauê deve conhecer, que é o laboratório Moderna, nos Estados Unidos. Aliás, o Moderna, nos Estados Unidos, é o maior laboratório farmacêutico dos Estados Unidos. No Brasil, nós não conhecemos ainda, muito pouco. Bom, então também é uma tecnologia conhecida. Então, mas essa da tecnologia do RNA mensageiro, essa é nova da Biotech. Então, uma tecnologia genética, vamos chamar assim, ela abre uma possibilidades imensas tecnológicas. Também não é tão novo, não. Isso vem desde 1970 para cá. Não é tão novo. Mas ela abre uma possibilidade imensa em relação à produção de vacinas. E, especialmente, ela abre essa possibilidade porque ela retira fragmentos da informação genética, DNA, RNA, de células, bactérias, vírus, né, para inserir numa segunda célula. E aí, sim, estimula a produção de uma proteína codificada que leva à transferência da informação genética. Ela é fantástica. Bom, se você me perguntasse hoje, assim, essas vacinas, qual delas hoje tem maior futuro? Certamente, essa da Pfizer, ela teria maior futuro, por quê? Como é uma informação codificada geneticamente, e ela independe das mutações que o vírus pode produzir. Então, a facilidade de adaptações que pode vir em relação à sua utilização. Então, só resumido, para você não fazer grandes confusões em relação ao que eu estou dizendo, a vacina Covid de RNA do vírus do SARS, aquela que tem RNA, que utiliza o RNA, então são essa da AstraZeneca, que a Fiocruz está fazendo no Brasil, que está com uso emergencial, da Janssen, da Johnson Johnson, né? Da Pfizer. A Pfizer é a única que está registrada. E é a primeira que foi registrada pela Organização Mundial de Saúde, por recomendação. Tá? E a Moderna, que no Brasil ainda não há nada visto em relação à Moderna. Aí temos outras tecnologias, como eu mostrei para vocês. Por exemplo, a da Coronavac, que o Butantan está fazendo, que é do uso emergencial, e a do Sputnik, da Gamaleya, no caso, cuja segurança e cuja qualidade não passou nos testes dos inspetores da Anvisa. Bom, quanto a isso, eu quero fazer uma observação. O Conselho Regional de Farmácia, no trabalho do Jackson e de toda a sua equipe, do Centro de Informação de Medicamentos, elaborou, sobre as vacinas, elaborou um resumo das vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, e esse resumo está muito bem elaborado, ele merece todos os elogios, e os farmacêuticos que querem uma consulta imediata devem fazer acessão ao site do Conselho, e exatamente esse trabalho elaborado
e liderado pelo Dr. Jackson e as pessoas que lá trabalham junto com ele. Quanto se olha nesse trabalho e quando os trabalhos que a gente vai ver, bom, qual é o que é mais importante nesse momento? É a eficácia da vacina. Além de, claro, segurança, qualidade, tecnologia, mas é a eficácia. Se pegarmos, por exemplo, e aí eu vou pegar só as 3 que estão em uso no Brasil. Pega a Sinovac, a Coronavac, no Brasil ficou Coronavac. Sinovac, lá na China. Tá? Que é o vírus inativado, a tecnologia é vírus inativado. Qual é a eficácia dela? A eficácia dela, quer dizer, o menor risco para adoecer é 50,38%. Nossa, isso gerou um transtorno imenso à população. Meu Deus, é só isso? Quer dizer, o limite de segurança da Anvisa é que ela tem uma eficácia de mais de 50%. Mais de 50%, ok. Bom, o que isso significa também? Ela tem uma eficácia de 100% para não adoecer gravemente. O que é adoecer gravemente? Não ser internado. Ela tem uma eficácia para casos mais leves, 78%. Bom, o resto, vocês sabem, está lá no site, o Jacques escreveu, 2 doses, 14 dias, 28 dias, então aquilo ali já está descrito. Bom, o que é que vem agora? O maior problema vem agora. Nós não sabemos qual é a efetividade da vacina. Sabemos a eficácia, não a efetividade. Por quê? O ensaio clínico, ele é feito fase 1, 2, 3. Vai até fase 3. A fase 4 é quando milhares de pessoas vão receber a vacina. E por que eu falo isso? Porque quando se obteve esses dados, trabalhou-se com populações que nós costumamos chamar de manipuladas. A pessoa não pode ter comorbidade, a pessoa não pode ser velho, não pode ser criança. Então, não, é uma população escolhida, população selecionada. Então, reações adversas e outros efeitos que, porventura, podem vir a aparecer, vão aparecer quando milhares de pessoas receberem a vacina. É como se nós estivéssemos agora entrando numa fase experimental. Tá? Então, é preciso. A vacina protege 100%? Gente, nenhuma vacina, nenhum medicamento é 100%. Nenhum. Essa conversa fiada. Não existe. Como eu sempre falei para os alunos, tanto de farmácia quanto de medicina, nas aulas de farmacologia, quando você vai no médico, ele fala que um medicamento não tem nenhuma reação adversa, é melhor você trocar de médico, porque ele não entende nada de medicamento. Bom, vamos lá. A segunda vacina, também está lá no site do Conselho, é a vacina Covid, que é recombinante, que é da Fiocruz, da AstraZeneca. Vamos lá. Tecnologia, vetor viral replicante, ou seja, é o cultivo do vírus em laboratório. Tá? Ele é replicante. Tá? Qual é a eficácia da AstraZeneca, lá da Fiocruz? 62% terá menos risco de adoecer. A eficácia média ficou ali em 70%. Ou seja, mesma coisa. Vamos saber a efetividade agora. Tá? Várias pessoas tomando a vacina. E a outra, que está entrando agora, Curitiba até já recebeu, né? Não sei se você já foi vacinado. Já foi vacinado, já? Não? Foi Sim. vacinado? Então vai assim, sim, não. Fui vacinado segunda dose hoje. Hoje, ok. Cauê? Foi? Não. Miriam? Eu também não sou jovem igual o Cauê, ainda não fui. Oh. Bom, vamos lá. O nome correto dela, na verdade, eu vou falar literalmente, só para vocês entenderem. É Comirnaty. E aí no meio você olha, está escrito RNA, entendeu? Que eu considero a mais evoluída em tecnologia de toda a vacina, porque tem a informação genética. Por que ela é importante? Ela é produzida em laboratório, mas ela usa uma cópia sintética. Veja, ela não está usando. É uma cópia sintética para induzir o quê? O organismo às suas defesas da produção dos anticorpos. Bom, aí ela pega, então, o RNA mensageiro dos SARS e aí
ela codifica o quê? A proteína que é responsável por isso, que é a proteína spike. Spike, em inglês, quer dizer espícula, espinho, uma coisa assim, tá? Nesse sentido. Qual é a eficácia dela? 95%. Só a primeira, tem 2 doses, mas só a primeira dose dá 80% de eficácia. Aí surgiu uma discussão no meio brasileiro o seguinte: mas o severo do governo, ele não obedeceu o protocolo inicial da vacina, porque ela diz que é 2 doses em intervalo de 21 dias, e o governo está falando que é 90 dias. O governo, vamos usar a palavra aqui, meio malandro, né? Falou, bom, mas se tem eficácia de 80%, tem mais eficácia que as outras 2, vamos dar um tempo maior para que as vacinas sejam importadas, né? Foi isso que foi feito. Mas não que não possa fazer em 90 dias. Que perde efetividade, ou coisa desse tipo. Pelo contrário, permanece com a sua eficacidade tranquila em relação aos efeitos farmacológicos. Bom, essas são as 3. Então, nós estamos começando um novo momento agora para sabermos qual é a efetividade dessas vacinas de qualquer tecnologia que foi feita. Existe uma tecnologia boa ou ruim? Não. Existem tecnologias que eram possíveis o quê? De serem usadas nesse momento. O grande problema que o Brasil tem, e nós vimos ele, o Brasil não produz insumos. Há 20 anos atrás, o Brasil produzia 50% de todas as vacinas que eu nominei anteriormente. Hoje ele produz 5%. Os medicamentos e insumos que nós temos no Brasil, 40% vem da China, 30% vem da Índia. Somos totalmente dependentes. Se esses 2 países falar, não vamos mandar nada, acabou. Nós estamos fritos aqui no Brasil. Não vamos para lugar nenhum. De qualquer forma, são motivos de se estabelecer políticas adequadas, né? E a sociedade também pode ajudar, mas o mais importante nesse momento é a sociedade se vacinar, todos vacinar. Evitar essas são discussões técnicas que nós fazemos para mostrar a eficácia e a efetividade desses vários tipos de imunizantes que nós estamos discutindo. Segundo dados que eu coletei da Organização Mundial de Saúde, as vacinas evitam 2.500.000 pessoas por ano. Então, realmente algo que a gente tem que pensar. Aí diz, as pessoas perguntam, a vacina é segura? Perfeitamente. Como eu disse, o trabalho da Anvisa é exemplar. Ele tem visto com cuidado, eficácia, segurança, qualidade. A vacina é obrigatória? Não é obrigatória. Mas a vacina ela diminui até 100% das internações. 100%. Então, gente, ele não vai ser entubado. Aliás, eu não sei porquê. A melhor propaganda que tem para fazer das vacinas é o seguinte: você quer ser entubado? Mostrar um paciente entubado, para ele saber exatamente qual é a consequência de estar numa UTI com intubação. É um quadro horrível, né? Infelizmente necessário em algumas condições clínicas, mas é um quadro que deve ser evitado. Arnaldo, e fazendo a divulgação dessa intubação, né? Sem os medicamentos aí que estão faltando, pior ainda, né? Um cenário pior ainda, muito pior assombroso. Ainda. Mas eu concluí, Arnaldo? Não sei se você tinha concluído. Vou concluir, já estou concluindo. Então é o seguinte, bom, aí fala assim, quem deve tomar a vacina? Primeiro, todos. Alguma precaução que deve ter? Sim. Qual precaução? Há que analisar os antecedentes históricos da pessoa. Por exemplo, tem alergia? Tem alguma deficiência do sistema imune? Por exemplo, está tomando imunossupressor? Tem câncer? Tem outras enfermidades que podem agilizar o processo da reação adversa? Vai ocorrer algumas reações com as pessoas? Vai. Por exemplo, reações adversas que não são graves. Exemplo, dor de cabeça, cansaço, dor no local da aplicação. Vão
aparecer algumas coisas com a utilização em massa da vacina. Mas isso acontece com qualquer tipo de medicamento, produto, em algumas populações que são mais sensíveis. Mas, no geral, nós temos que fazer uma campanha esclarecedora para que a população tenha, sim, o acesso às vacinas. Quero lembrar mais uma vez aos farmacêuticos que estão nos ouvindo atentamente. Quero lembrar a todos, o site do Conselho está perfeito no trabalho elaborado pelo Centro de Informação de Medicamentos a respeito das vacinas no Brasil. Essas vacinas, quem tem alguma dúvida ou não observou muito a minha fala, pode fazer essa consulta no site do Conselho. Está muito bem elaborado, muito bem feito e muito útil, não só a farmacêuticos, a toda a sociedade em geral. Parabéns aí ao Conselho, ao Centro de Informações e a todos que trabalham de forma constante e arduamente para informar, mas mais importante, educar os farmacêuticos, que daí eles vão compreender todo o sentido da informação. Oh, valeu, Arnaldo. Nós vamos divulgar mais isso ainda, né, Jackson? Vamos divulgar aí para todo mundo fazer, né, essa divulgação para que chegue aos colegas. Mas, rapidamente, nós estávamos falando de segurança, né, das vacinas, tomar ou não tomar. Infelizmente, as coberturas vacinais, a gente não consegue atingir as metas, né? O Ministério da Saúde vive propagando isso e campanhas, porque a gente não consegue atingir as metas das coberturas vacinais. E aí surgem muitas coisas, e recentemente, aí eu queria que o Jackson comentasse, apesar de nós estarmos um pouquinho estourado no tempo, tá, gente? Eu estou gostando tanto dessa conversa, eu espero que quem esteja nos assistindo através do nosso canal do YouTube esteja gostando também, né? Vou pedir licença para os convidados, que nós já estouramos nosso tempo, mas, né, se vocês me autorizarem, a gente continua um pouquinho mais, né? Então, essa vantagem de você, entre aspas, ser dono do programa, eu falo assim, ó, nós vamos avançar um pouquinho mais, porque eu acho importante, uma coisa que eu vou perguntar para o Jackson, sobre o que se falou recentemente, né, envolvendo algumas das vacinas, sobre os eventos trombóticos. O que você fala para nós disso, Jackson? Então, todo mundo ficou meio preocupado, né, de ouvir essas notícias, de que algumas vacinas estavam relacionadas aí a eventos trombóticos. Então, nos Estados Unidos, até o FDA chegou a suspender, né, a vacinação, paralisou a vacinação por alguns dias para analisar melhor os dados. E o que eles tinham lá eram 6 casos de trombose em quase 7 milhões de aplicações. Quer dizer que menos de 1 caso por milhão. Então, foi feita essa paralisação, eles analisaram melhor os dados que estavam disponíveis, né, os relatos que aconteceram de trombose, e eles concluíram que pode haver, sim, uma relação entre o uso de algumas vacinas, nesse caso foi a vacina da Janssen, né, que eles observaram, com trombose. Então, algumas pessoas apresentaram trombose associada com trombocitopenia, então com a diminuição das plaquetas. Então, a conclusão do FDA foi essa, de que pode estar, sim, relacionado com a vacina, mas, assim, são eventos muito raros, né? Então, é muito mais arriscado você deixar de tomar a vacina, a chance de você morrer pela doença, pela Covid, é muito maior do que você morrer por um evento trombótico. E também a própria doença, a própria Covid, ela predispõe a pessoa à formação de coágulos. Então, você também tem mais risco de ter uma trombose, uma formação de coágulo em função da Covid do que por tomar a vacina. E isso também foi avaliado na Europa com a vacina da AstraZeneca. Então, é interessante observar que foram 2 vacinas de vetor viral, né, como o Arnaldo acabou de explicar aí para a gente. Então, não se sabe exatamente se pode ter uma relação com a tecnologia empregada, né? Então, isso ainda é necessário que sejam feitas mais análises. E a Agência Europeia de Medicamentos, então, também observou lá alguns casos de eventos trombóticos com a vacina da AstraZeneca. E a conclusão também da Agência Europeia é que os benefícios superam em muito os benefícios.
os benefícios superam em muitos riscos de eventos trombóticos, né? Então, os farmacêuticos, eles devem estar preparados para orientar a população, de que traz, sim, muito benefício você tomar a vacina, todo mundo deve tomar, e esse risco de eventos trombóticos é muito pequeno, se você tiver a doença, a chance de você morrer é muito maior do que por esses eventos trombóticos que foram observados. E em relação aos sintomas, as pessoas devem ficar atentas, se tiver dor no peito, se tiver dificuldade para respirar, edema nas pernas, se tiver dor abdominal permanente, dor abdominal que seja mais constante, né, que não seja apenas passageira, também visão turva, cefaleia que seja persistente. No local da aplicação podem surgir umas manchinhas vermelhas, né, as petequias. Então, todos esses sinais aí podem indicar que a pessoa teve um coágulo, né, uma trombose associada aí à trombocitopenia. E o mecanismo aí que pode estar envolvido seria a formação de anticorpos que estejam ativando as plaquetas e causando essas tromboses. Tromboses em lugares, aconteceram também em lugares pouco usuais, como algumas veias do cérebro, algumas veias da região abdominal. Então, ainda está sendo estudado melhor isso, mas a informação que a gente tem até o momento, né, avaliado já por essas agências, é que as pessoas devem sim se vacinar. A vacina, a proteção que ela traz compensa muito em relação a esses pequenos riscos de eventos muito raros, eventos trombóticos que foram observados. Obrigado, Jackson. Então, vamos todos tomar vacina, né? Vacina, sim. 0,00 alguma coisa, né, Jackson, a probabilidade, né? Então, é um percentual bem pequeno. Isso. São vários zeros, né? Então, até prefiro falar que é menos de 1 em 1 milhão, né? No caso da vacina da Janssen. Olha só. E no caso da Europa, lá com a vacina da AstraZeneca, me parece que é um pouco mais. Seria algo em torno de 1 a cada 500 mil, algo assim, se eu não me engano. Tá? Então, mesmo assim, a porcentagem é bem pequena. Ok, valeu. Oi, doutor Arnaldo. Só queria fazer uma observação do que o Jackson fez com muita propriedade, com uma brilhante apresentação. O que a gente tem que ficar ciente é que ainda poderão aparecer outras reações, porque agora é que está sendo usado por milhares de pessoas, né? Mas, como eu disse, na avaliação final, quando a gente vai ver, é 0,00 qualquer coisa ali. É uma população muito restrita. E quero lembrar essa questão da trombose, se for observar, por exemplo, reações adversas trombóticas, mulheres que usam anticoncepcionais, elas têm isso daí em torno de 20%. Fuma, né? Fuma e usa anticoncepcional, dá 20% de trombose, que é muito maior do que no caso da utilização nessa fase inicial da vacina da Pfizer. Mas é isso mesmo. Eu só me preocupo com isso. As pessoas pensam que o medicamento não pode vir a causar algum tipo de reação. Pode, eventualmente pode. Isso não diminui em nada, a necessidade de se tomar as vacinas, de jeito nenhum. E o farmacêutico, ele tem nesse campo uma atividade que eu considero prioritária no esclarecimento da população. É isso, obrigado. Então, e aí, doutor Arnaldo, falando, né, desse papel da importância que o farmacêutico tem que orientar a população, Cauê, na sua opinião, você acha que depois dessa pandemia, o farmacêutico, né, e a farmácia sairão fortalecidos? Vou falar do profissional farmacêutico aí, principalmente por muito tempo a gente falou, lógico que a gente tinha muitos casos aí espalhados, mas não era a totalidade, a gente sempre falou muito do que a gente poderia fazer, em teoria, né, e eu percebi que na pandemia, tudo isso que aconteceu tirou um pouquinho o farmacêutico ali da zona de conforto, o farmacêutico realmente se colocou à frente ali na prática. Eu sempre comento com os alunos, a gente precisa
parar de romantizar, falar que a gente pode, do que a gente pode fazer e realmente pegar e fazer. Então, eu acho que aí esse contexto todo da pandemia te deu um chacoalhão no farmacêutico, né? Porque foi preciso que o farmacêutico realmente assumisse ali o papel dele como profissional de saúde. Eu acho que isso é um ganho gigantesco para a atuação. O profissional farmacêutico está participando em grande parte dessas pesquisas do desenvolvimento aí, de novos estudos, do desenvolvimento da vacina, do desenvolvimento de materiais. Parabenizei o Jackson antes da live também pelos materiais. Então, grande parte dos materiais que estão sendo usados aí pelo restante da equipe de saúde provém de farmacêuticos. Agora a gente enfrentou essa questão da falta dos medicamentos aí, né, que são utilizados ali no processo de tratamento dos pacientes internados, e a gente viu o peso que o farmacêutico tem, a importância que o farmacêutico tem nessa questão. Mais um ponto que eu acho que levantou a gente. E com relação às farmácias, drogarias, aí vou generalizar, a gente sempre quis, né, a gente tem por legislação agora esse estabelecimento sendo considerado um estabelecimento de saúde, mas é outra coisa que na prática a gente sabe que não é a totalidade que presta esse atendimento pensando na saúde do paciente, ali próximo ao paciente. E a gente viu na questão de rastreamento, né, dos testes aí que a gente teve, do rastreamento em saúde com relação à Covid, né, ao coronavírus, que realmente esses pontos aí, que estão aí, né, a cada esquina, eles funcionaram como estabelecimentos de saúde. Então, eu acho que dentro de todo esse contexto aí, a gente conseguiu sim se fortalecer, a gente conseguiu sim subir o nível da profissão, a gente conseguiu mostrar o quanto a gente é importante, e eu acho que vale deixar a mensagem aqui, dentro disso também, de que a gente precisa continuar com isso. Dentro de tudo que a gente falou aqui, eu acho que o farmacêutico, sem dúvidas, vai continuar sendo extremamente necessário para a gente lidar aí com esse pós-pandemia, com todas as consequências aí desse uso irracional de medicamentos que a gente relatou, acho que brilhantemente aí com os outros dois colegas ao longo dessa discussão. Obrigado, Cauê. Quero, mais uma vez, então, né, já nos encaminhando para o encerramento, quero imensamente agradecer a disponibilidade, a generosidade, né, em especial do Cauê e do Arnaldo. Jackson, não sei se é porque é da casa e tal, claro, meus parabéns também, até pelo brilhante trabalho, né? Mas, assim, fico muito feliz que vocês tenham nos atendido. Algumas pessoas estou vendo aqui que estão acompanhando, elogiando, Maria do Carmo lá de Cascavel, Marisol também, né, elogiando eventos, a gente está vendo aí Tati assistindo, Pazim comentando, Luciano, então várias pessoas aí agradecendo e dizendo que gostaram do evento. Então, fica aqui o meu muito obrigada a todos vocês. Eu sou Miriam Ramos Fiorentin, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, e esse foi mais um programa do Conselho Regional de Farmácia, levado para vocês, construído com muito carinho, com essas pessoas maravilhosas que nos ajudaram. Muito obrigada a todos que nos assistiram até o momento, a vocês, nossos palestrantes, uma boa noite, e espero nos encontrar em outros eventos, né? Que nós possamos ter outros eventos, né, doutor Arnaldo? Quem sabe aí um Gonçalo Bencina, né, para compartilhar conosco aí um evento desse. Ontem à noite tivemos Denis Armando Bertolini, junto com Everson Krum e a doutora Nádia participando também desse evento. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o nosso abraço a todos que nos acompanharam até o momento. Tchau, pessoal. Obrigada.